Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Estava ansiosa para fazer essa leitura, não por questão de ansiedade, mas porque na leitura de hoje é uma leitura maior para mim em termos de estrutura, então eu tô tendo que fazer algumas anotações antes de gravar. E aí, eu tava fazendo as anotações e eu, tipo assim, eu preciso falar, preciso gravar já e tal. Ansiosa porque começou a sair muita coisa assim. Eu falei, faz sentido isso, tarará, tarará. E eu aqui querendo pular a etapa e eu sinto que isso tem a ver com a sua leitura, tá bom, minha borboleta? Então eu não tô contando esse mini caos à toa para nós, para senhoras. Bom, estamos numa semana de final de mês de outubro, energia de Halloween, e então assim os véus estão bem finos para nós, né? Mais ainda, né? Não que a gente não esteja acostumado, porque nós somos o quê? Bruxonas, né? Borboletas bruxas, borboletas voadoras, bruxas voadoras, e a gente já tá acostumado com o rolê todo, né? Mas algumas épocas do ano como essas trazem mais essa sensibilidade. E eu acho que a gente precisa não só respeitar essa sensibilidade que chega, mas também aproveitá-la de uma forma sábia. Então eu senti hoje de fazer a leitura com algumas perguntas e trazer clareza aí para você começar o seu mês de novembro e também integrar bem toda a energia escorpiana que tá rolando por aí, tá bom? Até que Sagitário chegue, beleza? Bom, borboleta, a primeira pergunta que eu fiz é: se tem algo oculto na nossa energia que a gente precisa olhar e que a gente não tá percebendo ou tá fazendo a egípcia e fingindo que não vê, tá? Porque oculto também pode ser isso. E as cartas que saíram para mim foi a 3 de copas, 9 de o eremita ao contrário e o 3 de copas. A carta dos enamorados, dos amantes e a carta do julgamento ao contrário. Borboleta, pelo menos pra mim, a chinela pegou aqui, ó, que voou na minha cara com essas cartas, tá? Então, o que tá oculto? O que precisa ser visto e colocado em balança aí de uma vez por todas pra você? No sentido de, vamos olhar pra isso agora, tá? Para de enrolar. Bom, eu vou falar várias coisas, porque a gente tá numa energia coletiva, veja o que casa com você, tá? Tem borboleta aqui que tá precisando rever as comunidades em que ela participa, né? Então, assim, pode ser que seja uma comunidade de fato que você participa, pode ser que seja um grupo de WhatsApp, pode ser um grupo de pessoas, enfim, tudo que forma um grupo assim, de alguma forma, precisa ser revisto para você. Porque eu sinto que pode ser que você sabe ou sente nesse momento que não tá fazendo mais sentido ficar nesse grupo, tá? E aí você tá procrastinando a decisão de sair ou de, tipo, mudar de direção por alguma questão interna e tudo mais. E tá tudo bem você seguir novas direções. Ou tá tudo bem até mesmo você ressignificar o que é esse grupo para você, sabe? Eu não falo assim muito de somente de sai do grupo, segue essa direção, não sei o quê, porque às vezes não é necessariamente sobre sair, mas é sobre ressignificar o que esse grupo de pessoas é para você. E por que eu tô te falando isso? Porque isso tá conectado, isso tá na pergunta inteira, na verdade. Apesar de ser algo coletivo e que pode ser que case ou não para você, eu sinto que esse sentimento de grupo tá ancorando toda essa pergunta. Então, assim, aqui eu sinto que tem algo oculto também. Às vezes pode ser isso que eu falei de comunidade, tá? Mas
eu sinto também que tem borboleta que vai ressoar mais com o fato de estar em alguns lugares com algumas pessoas, ou fazendo algumas parcerias, ou estando de novo em algumas comunidades, por lá no fundo achar que não consegue fazer aquilo sozinha. O que está oculto aqui é que está na hora de você se ser a mestre que você veio ser, né? No sentido de eu não preciso de outras pessoas para que isso aconteça. E eu não tô falando isso, sabe, borboleta, de uma forma arrogante ou egoísta, de tipo assim, eu não preciso mais de ninguém, sabe? Porque eu sou a pessoa, eu gosto muito dessa coisa de relações. Para mim faz muito sentido, tá muito conectado com o meu jeito de ser. Mas eu senti que foi uma chinelada, inclusive para mim, porque em várias situações da minha vida, especialmente finalizando agora a temporada de Libra que a gente finalizou, eu senti que eu vivi muito essa percepção de que, tipo, tá tudo bem eu fazer algumas coisas sozinha. Tá tudo bem eu nem sempre estar com o outro. Eu não preciso, por exemplo, estar sempre com alguém ou estar sempre em algum grupo para me desenvolver naquilo ou ter sucesso naquilo que eu tô propondo para mim mesma. Enfim, você vai pegar o que cabe aí para você no que eu tô falando. Às vezes pode ser no mundo dos negócios, às vezes pode ser numa relação, né? Quantas vezes também a gente fica dependente de outra pessoa num relacionamento de amizade ou amoroso, né? E aí a gente deixa de decidir por nós mesmas. Mas é muito sobre você rever, sabe? Rever esse conceito de grupo. E o grupo começa em você e mais uma pessoa, tá? Então é de dupla pra frente. Vamos dizer assim, que a energia tá rolando. Você precisa rever isso, porque isso às vezes, inclusive, te impede de fazer algumas escolhas por você, consciente ou inconscientemente, achar que não vai dar conta de fazer sozinha. Ou que não vai ser feliz se fizer sozinha, que não vai ter sucesso se fizer sozinha, etc. Né? Grupos são ótimos para e parcerias e tal são ótimos para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se desenvolver, para a gente inclusive ter amores e ter relações, que é essencial para o ser humano. Mas às vezes eles precisam terminar também na nossa vida, eles precisam ser renovados e a gente precisa seguir um rumo, uma nova direção ou até mesmo um caminho solo, assim, né? E tá tudo bem, né? Não é sobre gerar conflitos por conta de ter que pensar sobre isso, borboleta. É só um tipo assim, vai ficar tudo bem, né? E outra coisa que tá oculta também é sobre você usar o eremita para aprender algumas coisas com seu passado, tá? E não só com outras pessoas, ou seja, você vê como a pergunta toda tá em volta de outras pessoas, né? O eremita, ele inverso, ele traz aqui para mim uma coisa assim, olha, tem lições e tem coisas que você vai aprender, que você vai se desenvolver já com as suas próprias experiências. Então, não necessariamente você precisa de alguém para te ajudar a clarear isso. Eu sei que nós, projetoras, muitas vezes, né, e eu me incluo nessa, a gente precisa de alguém para nos orientar, né? A gente precisa dessa clareza, a gente precisa desse norte e tudo mais, porque nós somos ótimas para encontrar solução para todo mundo, mas nem sempre para nós mesmas. Mas uma coisa é a gente se orientar, estudar e etc. E a outra coisa é a gente tirar o nosso poder de decisão, né? Tipo, isso aqui, saber que aquilo lá é melhor pra gente, é bom, melhor ou não, e colocar a decisão na mão de outras coisas, de outras pessoas, né? São coisas diferentes. Então aqui tá muito assim, você dizendo que algumas coisas na sua vida daqui para frente você vai ver
que a resposta não está em outra pessoa, que a resposta não está em um grupo, que a resposta não está em um curso, que a resposta não está em uma parceria, que a resposta não está num relacionamento amoroso, mas sim a resposta está nas suas versões passadas. Elas são suficientes para te mostrar qual direção seguir, qual é o próximo passo, tá bom? E aí isso culmina no final da pergunta, que é achar que se você seguir por conta em algumas situações vai dar ruim, né? E o sol não vai brilhar para você. E eu te digo que vai, tá bom, borboleta? Que vai. Não tenha medo, porque às vezes a gente se julga demais, se julga pouco, sabe? Quando a gente tá sozinha parece que a gente é pouco e a gente não é. A gente é suficiente para fazer justiça por nós mesmas, em qualquer área da nossa vida, certo? A segunda pergunta é: o que você está fazendo a mais na sua vida que você precisa reduzir, porque está sendo excesso na sua vida nesse momento? Veio aqui a carta do Mago, ao contrário. A carta da Estrela, ela veio caída assim, para mim significa um bloqueio, tá? E a carta da Meia-Noite. Então, o que eu sinto que você tá fazendo a mais aí, borboleta, que você precisa dar uma regulada aí na sua vida, tá? Ponto é falta de foco, ou seja, você fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou colocando a sua mão em muitos projetos ao mesmo tempo, ou em muitas situações ao mesmo tempo, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tá? É hora de você dar uma reduzida, porque você tem. Não é nem falta de energia aqui só, tá? De gastar energia. Eu tô falando que você tem material energético suficiente para fazer seus projetos crescerem, tá? Mas se você ficar focando em muitos projetos ao mesmo tempo, em muitas áreas da sua vida ao mesmo tempo, querer que todas estejam com os pratinhos levantados e resolvidas, você vai pulverizar essa energia. E aí parece que nenhum projeto vai ficar 100% completo ou direitinho do jeito que você gostaria. Então faça uma coisa de cada vez. Nem que seja para um dia da semana você focar a sua energia em uma coisa diferente, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Que estou fazendo isso por mim, né? Agora, em novembro, eu tô entrando na temporada das mandalas, então esse é o único tipo de leitura que eu vou fazer até dezembro e, na verdade, até o começo do próximo ano, porque eu vou encerrar minha agenda e me dedicar quase que exclusivamente para ser mãe, né? Puérpera, né? De uma bebê que vem aí. Então, assim, eu sei que eu tenho os meus limites, eu vou com as leituras até aqui e depois isso, né? E eu sei que quando eu faço as mandalas, até o universo me ajuda não trazendo outros tipos de leituras individuais, porque o meu foco são as mandalas. E eu tenho também como meu foco o retiro nosso que vai acontecer ano que vem, né? E que tá até aqui na descrição, caso você não saiba. Mas são dois projetos, as mandalas e o retiro. O retiro é mais longo prazo. Eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Então, assim, não é que você precisa, nossa, só faz uma única coisa de cada vez até o negócio ficar 100%. É normal a gente ter vários pratos, né? Levantados assim. Mas a gente precisa fazer uma coisa de cada vez no sentido, olha, agora é hora de nutrir isso daqui. Agora é hora de nutrir isso daqui. Agora é hora de nutrir isso daqui, tá bom? Porque isso tá gastando a sua energia. Borboleta, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, fica muito picadinho, sabe? E aí você sente até que você não tem resultado, porque você não tá conseguindo focar. Então, isso aqui é sobre, tá? Inclusive, honrar mais a sua energia masculina, tá, borboleta? Outra coisa tudo isso que eu tô falando de falta de foco faz com que você perca um pouco a fé e a conexão espiritual com seus projetos de vida. Então, assim, não tenha medo de fazer uma coisa de cada vez,
de colocar as pausas no meio e tudo mais. Porque não é só sobre não conseguir realizar todas ou os resultados virem de forma mais devagar por conta de ter um multifoco aí. Mas também você tá dispersando a sua energia espiritual com relação a isso. E aí dá até a impressão, às vezes, que você tá meio sem conseguir ouvir o que o universo quer falar. Tipo, qual que é o próximo passo? Mas não é porque você tá desconectada com Deus, sabe? É simplesmente porque você tá com a energia pulverizada e aí você não consegue ouvir. Sabe quando o som tá muito alto e a gente não consegue ouvir o que as pessoas estão falando? É a mesma coisa, tá? O que eu quero te dizer é, independente do que você esteja nutrindo na sua vida, né? Pode ser um bebê, pode ser um projeto, pode ser um sonho, qualquer coisa que você queira realizar, de verdade, borboleta. Você tem tudo que você precisa para realizar isso. E eu tô te falando com absoluta certeza. Se tá aí no seu coração e realmente mexe com o seu coração de uma forma positiva, vai se realizar. Eu tô declarando isso para você agora, então você pega essa energia aí. Mas tá tudo bem você fazer uma coisa de cada vez, não vai atrapalhar a realização dos seus sonhos, tá, minha borboleta? Às vezes parece assim, ai, mas tá muito lento, ou a gente fica meio mal de não conseguir dar atenção para uma coisa ou para outra, etc. Mas se organiza para fazer uma coisa de cada vez, porque vai fazer diferença e você vê que você vai sentir o seu poder de manifestação aumentar. E aí a gente vai para a última pergunta, que é o que você está fazendo a menos e que você precisa fazer mais, né? E aí vem aqui o Pajem de Espadas, a carta da Caveira de Flores e a carta da manifestação. Que traz aquela frase aquela lei hermética, né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, etc. E aí eu sinto que tá muito a ver com esse negócio do a mais, sabe? Porque a menos pode ser que pareça que você esteja manifestando mais devagar. Parece que você está manifestando menos coisas do que você gostaria, ou numa velocidade menor do que você gostaria, e etc. Mas é justamente porque você precisa se organizar melhor com relação a tempo. E uma outra coisa que tá me vindo aqui tô tentando e tá conectada com essas duas perguntas, tá? Tanto que você tá fazendo a mais, que você precisa reduzir, quanto que você tá fazendo a menos e que você precisa fazer mais. Eu falei um pouco sobre falta de fé uns minutos atrás. Aqui eu tô sentindo quase como borboleta, se eu estivesse falando com algumas borboletas que estão meio cambaleantes aí com relação à fé, de que seus sonhos realmente podem se realizar, ou de que aquela coisa pode realmente dar certo. E não é que você seja uma borboleta inconsciente ou que você tá fazendo alguma coisa de errado. Mas eu sinto que é simplesmente a questão da falta de foco que tá balançando a sua fé em si mesma também. Não é só questionando a sua fé com Deus, pro divino. Então, minha borboleta, eu recomendo que você olhe para isso, tá? Olhe para esse aspecto, porque você precisa alimentar mais a sua fé. Isso é o que você está fazendo de menos e você precisa fazer mais. Quando você alimentar mais a sua fé e realmente entender que o que está embaixo é como o que está em cima, ou seja, se você está nutrindo seus projetos de uma forma amorosa e organizada, eles vão se manifestar no material, não tem como ser diferente. Você vai sentir as coisas fluírem melhor, sabe, minha borboleta? Então, assim,
tá pedindo aqui um equilíbrio entre o seu masculino e feminino e tudo mais, né? Isso aqui tá me lembrando muito uma aula que eu vou dar esse mês de novembro, e que eu vou trazer mais sobre isso nessa aula numa comunidade que eu participo, inclusive é a Soul Gifts, da minha amiga Tamara Panazzolo. Eu até falei dela aqui, acho que leitura passada. E eu vou trazer uma aula que vai trazer. Eu vou trazer uma aula que vai falar um pouco sobre isso, sabe? Esse equilíbrio aí e o caminho do meio, que é o caminho da manifestação. Mas eu sinto que é o seguinte, borboleta. Tenha mais fé em si mesma, tenha mais fé na vida. Isso vai te ajudar a ser mais focada, a tirar menos para vários lados ao mesmo tempo, no sentido da pressa daquilo acontecer, ou de tipo assim, de resolver alguma coisa, etc, tá? Tem um outro grupo de borboletas, ou pode ser que seja o mesmo, e aí cabe as duas mensagens para você também, que tem novos projetos vindo, novos insights e novos downloads, coisas novas chegando aí no seu campo. E aí, minha borboleta, para isso aí que tá no seu campo dar certo, você vai precisar focar, que é o que eu já falei, tá? E você vai precisar se permitir renascer das cinzas. E talvez isso exija com que você recalcule a rota ou faça totalmente diferente do que você faz, tá? Não tenha medo. Não tenha medo de, tipo, nossa, mas eu vou ter que recalcular minha rota, mas eu vou ter que deixar uma parte minha para trás, eu vou ter que morrer e renascer para eu colocar essa coisa nova no mundo, né, e materializar esse novo. Vai, minha querida, não vou falar que não, né, porque não vou mentir para você, mas confia, confia. Borboleta, você precisa confiar que o negócio vai dar bom, porque vai dar, tá? Faz parte de um nível novo de manifestação, de borboleta manifestadora que você vai acessar. E eu sei que eu acho que eu tô até indo mais pro fundo aqui dessa leitura e exigiria um pouco mais de desenvolvimento na minha fala, falar mais sobre isso. Mas eu sinto que você pegou a mensagem geral aí, tá bom? Então é isso, minha borboleta. Espero muito que essa leitura tenha feito sentido para você. Tenha coragem, tenha fé em você mesmo, né? Tá tudo bem aí fazer uma coisa de cada vez. Mesmo que você tenha 1 milhão de projetos e metas aí, vai fazendo uma coisinha de cada vez, na paz, etc. Sem isso atrapalhar e sem isso dispersar a energia desses projetos, tá? Dessas áreas da sua vida, e que vai dar bom, tá bom? E é isso, minha borboleta. Espero muito que tenha contribuído de alguma forma para você, tá? Você é suficiente sozinha, lembra disso. E tamo junto. Um beijo, fica com Deus, até mais.